Oi, turma! É muito bom estar com vocês em nossa quarta e última aula da disciplina Plano Plurianual e Orçamento Público do curso de pós-graduação em Gestão Pública. Desde já, agradeço a todos pela atenção e vontade de aprender. Tenho certeza que toda a equipe do IFNMG está fazendo o possível para garantir a vocês uma educação superior de pós-graduação de qualidade. Vamos então ao conteúdo da nossa quarta e última aula. Temos por missão na aula de hoje discutir sobre a preparação da proposta orçamentária pelo Poder Executivo e sua apreciação pelo Poder Legislativo. Discutir também as etapas de execução das despesas e analisar o desempenho orçamentário. Compreender as transformações pelas quais o orçamento público vem passando desde a sua criação até os dias atuais e analisar os desafios que se colocam hoje ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos em nosso país. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, está situada no processo mais amplo de planejamento das realizações de governo. Ela traduz em ações operacionais de curto prazo as estratégias e os objetivos de médio e longo prazo constantes do Plano Plurianual, o PPA, e dos planos setoriais. Portanto, a elaboração da proposta orçamentária ela precisa partir de órgãos setoriais do governo, os quais, cada um em sua área de atuação, conhecem os problemas a serem enfrentados e as intervenções a serem realizadas. São órgãos setoriais do governo, por exemplo, as secretarias de Educação, Saúde, Transporte, dentre outras, além da Câmara de Vereadores, do Conselho de Contas e do Tribunal de Justiça. Vale lembrar que o processo de preparação da proposta orçamentária, ele envolve algumas etapas cujo cumprimento contribui para que se tenha uma lei orçamentária consistente e realista. Desde a definição da metodologia, a sensibilização e treinamento dos dirigentes e gestores públicos, as estimativas previstas até as audiências públicas, são todas aí etapas importantes e imprescindíveis na elaboração do orçamento. O órgão central de orçamento fixa os limites financeiros de cada órgão e as diretrizes estratégicas a serem observadas pelos setoriais. Estes, por sua vez, definem os objetivos setoriais a serem observados pelas unidades orçamentárias, que são responsáveis pela formulação dos programas e das ações. A proposta setorial ela é encaminhada ao órgão central que, após ajustá-la e consolidá-la com a dos demais setores, elabora aí o projeto de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo. Em vários municípios brasileiros, a proposta orçamentária ela resulta não apenas das decisões dos setoriais, mas contempla também sugestões da sociedade civil organizada, coligidas por meio do orçamento participativo e também das audiências públicas. A apreciação legislativa da proposta orçamentária. Uma vez preparada a proposta orçamentária, o titular do Poder Executivo a encaminha ao Poder Legislativo, sob a forma de projeto de lei, acompanhado de mensagem de esclarecimento sobre os aspectos mais relevantes que condicionaram a elaboração da proposta. No Poder Legislativo, a proposta segue um rito de tramitação que obedece ao regimento interno e às normas específicas de processo legislativo. A apreciação do projeto da LOA é uma das mais complexas tarefas do Poder Legislativo, não apenas devido à importância do orçamento para a comunidade, como também devido ao elevado número de emendas apresentadas e de decisões produzidas. De fato, a Constituição Federal de 1988 deu amplas prerrogativas ao Poder Legislativo para emendar o projeto de lei orçamentária anual, desde que tais emendas sejam compatíveis com o
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, indiquem os recursos necessários para custear as despesas propostas, sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com dispositivos do texto do projeto de lei. A compatibilidade de uma emenda com o plano plurianual implica que, se o parlamentar quiser incluir dotações na lei orçamentária anual para investimentos cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, esse investimento deverá estar incluso no plano plurianual. A compatibilidade de uma emenda com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, requer que os atributos da ação objeto da emenda não conflitem com as disposições dessa lei. O Poder Executivo é incumbido de consolidar as propostas orçamentárias de todos os órgãos e entidades da administração pública, inclusive os órgãos e entidades dos poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, sendo reservado ao Poder Legislativo a função de instância revisora dessa proposta geral. Cabe a este poder verificar para cada política pública e para cada área do governo se a proposta apresentada está correta, completa e suficiente. Não estando, deve o Legislativo intervir na proposta, corrigindo-lhe os erros e as omissões. Todas essas intervenções na proposta orçamentária se dão por meio do chamado processo legislativo orçamentário. Alterações da Lei Orçamentária Anual, os créditos adicionais. Uma vez aprovada, a LOA ela deve ser o guia para a atuação dos gestores públicos. Nem por isso o orçamento deve ser estático. Ao contrário, sendo a realidade dinâmica, o planejamento subjacente ao orçamento também deve ser maleável, de modo a possibilitar mudanças e os devidos ajustes. Tais alterações na LOA se dão por meio de créditos adicionais, que são alterações feitas na LOA durante o exercício financeiro, para promover mudanças na programação ou nos valores das dotações. Modificações da programação da LOA ou nos montantes autorizados para cada despesa somente poderão ser feitas sob duas condições. Primeiro, se as alterações pretendidas forem de pouca monta e não envolverem a criação de novas ações ou subtítulos. Elas poderão ser feitas por decreto ou portaria do Poder Executivo nos limites definitivos pelo texto da Lei Orçamentária Anual. Não sendo o caso de pequenas alterações, ou se for necessária a criação de despesas não incluídas na lei orçamentária, as modificações deverão ser feitas por meio de projetos de lei de créditos adicionais, que são de 3 tipos. Os créditos suplementares, que visam reforçar dotações orçamentárias de despesas já constantes da LOA. Os créditos especiais, que visam incluir dotações orçamentárias para despesas ainda não constantes da LOA. E os créditos extraordinários, que visam aportar recursos para despesas urgentes e imprevisíveis, como as decorrentes de guerra ou de calamidade pública. Nas bases de dados orçamentárias, podemos distinguir que parte da dotação atual de um subtítulo, uma ação ou um programa, veio da autorização inicial aprovada pelo Poder Legislativo e que parte da dotação veio de autorizações de gasto por meio de créditos adicionais. Pela Constituição de 1988, créditos extraordinários somente poderão ser abertos em casos excepcionais, como decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. Bem, se o planejamento que embasou o orçamento tiver sido de boa qualidade, a necessidade de fazer ajustes por meio de créditos adicionais é mínima. O suficiente
para acomodar pequenas contingências que vão surgindo ao longo do tempo. Porém, se os créditos adicionais são abertos em montante significativo, somos levados a concluir que o planejamento que orientou o orçamento sofre de pelo menos uma das seguintes deficiências. O planejamento não contemplou problemas e fatores importantes da realidade que acabaram se impondo ao longo do exercício financeiro, ou então o planejamento foi adequado, porém acabou sendo politicamente preterido por outras prioridades de gasto. Logo, em qualquer caso, a aplicação dos recursos públicos nessas circunstâncias corre o risco de se dar de forma casuística, fragmentada e inefetiva, razão pela qual os créditos adicionais devem ser objeto de acompanhamento e análise cuidadosa e seu excesso deve ser coibido. Para abrir créditos adicionais, o Poder Executivo ele precisa indicar as fontes de recursos que financiarão esses gastos. Tais fontes, segundo o artigo 43 da Lei 4320 de 64, podem ser superávit financeiro do exercício anterior, que são saldos financeiros de créditos adicionais e de operações de crédito remanescentes do orçamento anterior, excesso de arrecadação, que é a diferença entre a arrecadação prevista e a realizada, operações de crédito, que são empréstimos, financiamentos e emissões de títulos, e anulação total ou parcial de dotações, que é o remanejamento de valores constantes da LOA ou de créditos adicionais aprovados. Há também a possibilidade de utilização para abertura de créditos adicionais de recursos que tenham ficado sem despesa em virtude de veto, mas esses casos não são muito comuns. Dessa forma, o Poder Executivo ele pode propor a abertura de créditos suplementares e especiais ao longo do ano por meio da apresentação de projeto de lei ao Poder Legislativo. Já os créditos extraordinários, por seu caráter de urgência, são abertos por medida provisória. Os créditos adicionais têm vigência adstrita ao exercício financeiro no qual foram abertos. Repetir, por favor? Os créditos adicionais têm vigência adstrita ao exercício financeiro no qual foram abertos. Porém, no caso dos créditos especiais e extraordinários abertos nos últimos 4 meses do exercício, a Constituição Federal faculta sua reabertura no exercício seguinte, para a utilização nos limites dos seus saldos. A execução do orçamento. Uma vez aprovadas as programações de trabalho e suas respectivas dotações orçamentárias, seja na LOA, seja em créditos adicionais, inicia-se a fase de execução orçamentária, que observa os seguintes procedimentos. Primeiro passo, a definição do cronograma de desembolso e programação financeira dos órgãos. O segundo passo, o cumprimento das exigências de licitação. E o terceiro passo, a realização de empenho, liquidação e pagamento. A LOA define o valor de dotações a que cada órgão fará jus ao longo do ano para realizar despesas. Contudo, a execução das dotações depende da existência de recursos financeiros no caixa do governo. A autorização orçamentária é condição necessária, mas não é suficiente para garantir a execução da despesa. Ou seja, se houver dotação orçamentária, mas não houver recursos financeiros disponíveis, a despesa não poderá ser executada. Se houver recursos financeiros disponíveis, mas não houver dotação orçamentária, a despesa também não poderá ser executada. Logo, a execução orçamentária e a execução financeira são indissociáveis. Primeiro passo, a definição do cronograma de desembolso e programação financeira dos órgãos. Bem, com o objetivo de adequar o ritmo de execução das despesas ao ritmo de ingresso de recursos financeiros no Tesouro,
o governo edita, 30 dias após a publicação da LOA, o cronograma mensal de desembolso e a programação financeira dos órgãos. Além de editar a programação financeira, o Poder Executivo, ao final de cada bimestre, reavalia a previsão de receitas e despesas para verificar se as metas fiscais previstas na LOA serão cumpridas. Se houver expectativa de frustração na arrecadação, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o Poder Executivo edite decreto bloqueando parte das despesas, o chamado contingenciamento de gastos, ou, mais corretamente, a limitação de empenho e movimentação financeira. Nesse caso, cada órgão deverá rever sua programação de gastos, conforme os novos limites constantes do decreto de contingenciamento. Uma vez definida a programação de desembolsos e os limites de empenho e movimentação financeira, o Tesouro libera para os órgãos setoriais cotas financeiras correspondentes às cotas orçamentárias aprovadas para cada um. Note que há uma correspondência entre as operações orçamentárias e as financeiras. Ou seja, uma vez que cada unidade gestora tem a sua cota de gastos autorizada, inicia-se a execução das despesas propriamente ditas, a começar pela licitação dos bens ou serviços a serem contratados. O segundo passo, então, o cumprimento das exigências de licitação. A Constituição de 1988 determinou que nenhuma obra, serviço, compra ou alienação seja contratada sem que haja processo prévio de licitação pública, exceto nas situações aí ressalvadas por lei. O objetivo das licitações é garantir igualdade de condições a todos os concorrentes e, por essa via, assegurar as melhores condições de preço e qualidade para a administração pública. São 5 as modalidades de licitação. Concorrência, ocorre entre quaisquer interessados que, na fase de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidas no edital. Tomada de preços é a licitação por meio de consulta a interessados devidamente ou previamente cadastrados. Convite acontece por meio de convite a pelo menos 3 fornecedores escolhidos pela unidade administrativa. Concurso ocorre para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico. E o leilão, que é a licitação para a venda de bens móveis ou imóveis. Além dessas modalidades, há 2 outras formas derivadas de licitação, que é o pregão eletrônico e o suprimento de fundos. O pregão eletrônico ele é utilizado para a aquisição de bens e serviços comuns, cujas características possam ser objetivamente especificadas no edital. E o suprimento de fundos, por sua vez, é o adiantamento concedido ao servidor para atender despesas eventuais que exijam pronto pagamento em espécie ou que sejam sigilosas, ou ainda que sejam de pequeno vulto. A legislação determina que o edital de licitação defina claramente os critérios de julgamento das propostas. Tais critérios podem ser o menor preço, a melhor técnica e preço e também maior lance ou oferta. Em circunstâncias especiais, a licitação ela pode ser dispensada ou considerada inexigível pela administração pública. A inexigibilidade de licitação se justifica quando a competição é inviável, Destacamos aqui aquisição de bens e serviços exclusivos, contratação de profissionais com notória especialização, contratação de artistas consagrados pelo público e pela crítica especializada e outras situações semelhantes. Já a dispensa de licitação pode ocorrer nos casos de guerra, calamidade pública, emergência ou comprometimento da segurança nacional, contratação de instituições de pesquisa de inquestionável reputação ético-profissional e contratação de organizações sociais para desempenhar atividades previstas em
contrato de gestão. E o terceiro passo, a realização de empenho, liquidação e pagamento. Da licitação, os órgãos passam a executar os 3 estágios clássicos da despesa. Primeiro, o empenho, que é a reserva de parte da dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento dos fornecedores contratados. Nenhum órgão pode realizar despesas sem o prévio empenho. Segundo, a liquidação, que é o reconhecimento de que os bens ou serviços adquiridos foram entregues conforme previa o contrato e que, portanto, o contratado é credor da administração pública e tem direito ao pagamento correspondente. E o terceiro, a terceira etapa, que é o pagamento, que é a emissão de uma ordem de pagamento, cheque, ordem bancária ou outro meio de pagamento em favor do credor. Quando ao final do exercício a despesa é empenhada, mas ainda não foi paga, a respectiva dotação é inscrita em restos a pagar, facultando ao gestor continuar realizando a despesa no exercício seguinte. Formalmente, o gestor público ele empenha a despesa emitindo um documento chamado nota de empenho, antes de ser lançado aí no sistema de administração financeira. A nota de empenho ela é analisada pelo órgão de contabilidade e autorizada pelo ordenador de despesa. Normalmente, o ordenador é a autoridade máxima do órgão ou então alguém que ele delega. Quanto ao pagamento, este é realizado principalmente por meio de ordem bancária, emitida diretamente em favor do fornecedor do bem ou serviço prestado. A precisa identificação dos pagamentos efetuados a fornecedores é instrumento fundamental para a fiscalização e o controle da gestão orçamentária pelos próprios gestores públicos e pelas entidades de controle interno, externo e também social. Qualquer cidadão pode acompanhar regularmente os pagamentos feitos pelo governo federal, estadual ou mesmo municipal, a órgãos e entidades de qualquer natureza e níveis de governo. Pode saber quanto foi pago, para quem, para que finalidade, em que banco e conta corrente, o número do convênio, dentre outras informações. Como você pode notar, tais informações instrumentalizam não apenas os órgãos oficiais de controle interno e externo, como também a sociedade civil, a fazer a fiscalização e o acompanhamento da execução orçamentária. Para que o orçamento seja um bom instrumento de gestão pública, é fundamental que o gestor possa utilizá-lo para fins gerenciais, ou seja, para analisar o que está sendo feito e como está sendo feito. Os desafios do planejamento e da gestão orçamentária. O orçamento público não é apenas uma formalidade para a administração pública viabilizar a realização de ações. Ele é um instrumento que foi se desenvolvendo ao longo do tempo para apoiar um valor sociopolítico fundamental: a gestão transparente e democrática dos recursos públicos. A primeira lei orçamentária brasileira foi editada em 1827, ainda lá no período monárquico. Contudo, devido à dificuldade de capacidade administrativa, logística e de infraestrutura, não chegou a ser implementada. Somente em 1831 ocorreu aí a primeira experiência brasileira de orçamento. Quando o orçamento público foi criado e começou a ser difundido, a preocupação central era com o controle do montante de receitas arrecadadas e de gastos realizados pelo governo. Naquele contexto, foi desenvolvido o que hoje chamamos de orçamento tradicional. O orçamento ele era visto como um processo contábil com foco no controle. Já no início do século XX, e particularmente após o advento da crise econômica de 1930, considerada aí a pior crise do capitalismo moderno,
as autoridades passaram a reconhecer que o Estado tinha um papel importante a desempenhar na promoção do desenvolvimento econômico, devendo adotar políticas fiscais ativas, gastos públicos para gerar emprego e renda, e políticas regulatórias para disciplinar o funcionamento do mercado. Nesse novo cenário, o orçamento público passava a ser instrumento não apenas de controle dos gastos, mas também de execução da política fiscal. Para desempenhar esse papel, o orçamento precisava detalhar com maior apuro a natureza econômica dos gastos, seus objetivos e suas metas, assim como suas fontes de financiamento. Foram desenvolvidas, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, diversas alternativas de elaboração orçamentária, das quais emanou uma nova classificação econômica e funcional das despesas, bem como a estrutura orçamentária por programas e projetos que aproximava orçamento e planejamento. Esse novo modelo, conhecido como orçamento por programas, representou um importante passo no aprimoramento da programação de gastos, por permitir a explicitação de custos e produtos e a discussão da relação custo-benefício das alternativas de ação. A partir da década então de 1970, quando as crises econômicas passaram a ser manifestadas em situações de excessivo endividamento por parte dos governos e dificuldade de elevação da carga tributária, passa-se então a reconhecer que, em vez de aumentar os gastos, o governo precisa gastar melhor. Ganha destaque a ideia de que o orçamento por programas precisa ser aperfeiçoado rumo ao orçamento por resultados, ou orçamento de desempenho, que coloque em relevo não o que o governo gasta, mas o que o governo realiza. Nosso maior desafio hoje é precisamente o de vincular os programas governamentais a resultados objetivos, voltados para o cidadão, ancorar as autorizações de despesas em parâmetros de custos, associados às ações necessárias para obtenção desses resultados e medir o desempenho dos programas por meio de indicadores adequados. O novo desafio, portanto, passa a ser o de fazer o orçamento contemplar dimensões importantes do processo de políticas públicas, como o planejamento estratégico e a avaliação de resultados e impactos. Observe que, no processo de aperfeiçoamento do modelo orçamentário, não se trata de substituirmos um valor, ou seja, o controle, por outro, resultados, mas sim de desenvolvermos um modelo que contemple e compatibilize cada um dos valores adquiridos ao longo da história. Planejamento dos fins, controle de meios e avaliação dos resultados. Os desafios, então, para o aperfeiçoamento do orçamento público. Considerando o nosso cenário atual, podemos definir 3 princípios que norteiam a busca de aprimoramento do processo orçamentário e das estruturas de gestão das políticas públicas. A saber, primeiro, a eficiência da máquina governamental, segundo, a efetividade das políticas públicas e terceiro, a qualidade do gasto. Para tanto, o desafio consiste em buscarmos um modelo de planejamento, governança e gestão voltado para resultados, visando transcender o mero controle de insumos. Atualmente, um dos principais problemas do processo orçamentário, no que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento humano e social no Brasil, reside no descasamento entre o processo de elaboração e a execução do orçamento, de um lado, e o processo de elaboração e a execução das políticas públicas, de outro. Sendo assim, constituem desafios a serem superados. O desafio da integração, ou seja, integrar planejamento, orçamento e execução das ações governamentais. O desafio da transversalidade, que é garantir trabalho cooperativo eficiente entre diferentes unidades administrativas. O desafio da cooperação,
que é integrar esforços de alocação de recursos nos 3 níveis de governo, União, Estados e municípios, e o desafio da gestão, que é investir em pessoas e capacidade de gestão. Bom, turma, chegamos assim ao final de nossa quarta e última aula. É importante ressaltar que o nosso sistema orçamentário está ainda em construção, ou seja, são inovações muito recentes no contexto institucional brasileiro, pois a maior parte destas datam da década de 1960 ou posterior. Isso quer dizer que os governos ainda têm muito a fazer no que diz respeito à compreensão e ao aperfeiçoamento dessas instituições e organizações, sobretudo no nível dos municípios. Assim sendo, os gestores públicos têm um papel ativo, fundamental, a desempenhar no processo de aperfeiçoamento de nosso modelo orçamentário, particularmente no tocante à ampliação da transparência e à pesquisa e desenvolvimento de novas práticas de planejamento, gestão e avaliação orçamentária. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Como se trata de muitas informações para um curto prazo de curso, faz-se necessária uma leitura atenta ao material didático, assistir às nossas aulas quantas vezes forem necessárias para que vocês possam enriquecer o máximo possível o conhecimento de vocês. Finalizo assim com o mesmo pensamento do Benjamin Franklin, no qual citamos em nossa primeira aula. Tu me dizes, eu esqueço. Tu me ensinas, eu lembro. Tu me envolves, eu aprendo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Um forte abraço.